Boa noite. Bom esse momento, né, de estarmos aqui presentes, juntos, pedindo aí a graça, a direção de Deus para tudo que vamos estar tratando e que mais uma vez o Senhor esteja conosco, né? Sempre bom ter esse momento em família, pedindo a direção de Deus. Como é bom esse caminho que estava indo para casa, né? Vendo as pessoas se mobilizando, visitando seus pais. Então, assim, nós temos que valorizar, né, cada momento, e ainda que pareça, né, um momento como esse, é uma data simplesmente para festejar ou qualquer coisa, nós precisamos valorizar sim, né? Então, é um tempo que as pessoas param para refletir, e cabe a nós, como cristãos, né, ter esse momento de estar trazendo aí a palavra, incentivando essa questão tão importante que são os laços familiares, né? Então, foi bom esse momento, né? Não sei como é que foi o seu dia, o dia do pai, mas eu vou ter esse momento. Esse domingo eu não tirei uma palavra específica para os pais, mas quero fazer só uma assim, abertura, né? Falando da importância desse papel como homem, independente se você hoje é pai, né? Ou não, mas saber a sua função. E eu lembro de uma pessoa que estava falando comigo sobre essa responsabilidade, de que quando você se desestrutura como homem, como pai, toda a sua família perece, toda a sua família sofre. Então, as nossas decisões, elas refletem na vida dos nossos filhos, né? Então, como fazer por passados que não foram bem resolvidos com seu pai? Se ele está em vida, é momento às vezes de retroceder, de parar para ouvir outro lado, sim, é importante. E se ele não está mais em vida, não tem o que você fazer com relação a essa pessoa, né? Mas você pode mesmo assim ser tratado pelo Senhor. Aí que entra o poder do nosso Deus, né? As coisas que são impossíveis ao nosso alcance, Deus pode operar, Deus pode tratar. E existem coisas, querido, que às vezes eu já vi vários relatos assim, de pessoas que tentaram conversar, né? E se aproximou, mas é muito comum dizer: pastor, não tenho sentimento nenhum pelaquela pessoa, não fui criado, tal. É normal, né? Não houve vínculo, mas pelo menos quebrou aquela barreira, e para que a sua vida possa prosseguir. Então, às vezes, um simples diálogo, uma simples conversa já é um excelente passo, talvez não no âmbito do relacionamento, mas no sentido espiritual. Deus estará fazendo assim a diferença. Então, o meu desejo nessa noite, né, a todos os pais que estão aqui presentes, boa noite. A todos que estão nos assistindo, boa noite. E nós vamos ter esse tempo de oração e pedir a você, aos pais, que possam se levantar. Aqueles que não estiveram aqui hoje pela manhã, que eles já tiveram, pode receber também a oração, não tem problema nenhuma. Eu quero orar por você, que é pai. Você pode ficar de pé. E você que não vê o culto, que está aí na sua casa, eu quero também, né, orar por você, pedir que nesse tempo, como hoje, a gente possa pedir as bênçãos de Deus. Vamos ter esse tempo de oração? Amém. Senhor, nós pedimos a tua direção, que cada um desses pais que aqui são, eles tenham a oportunidade de fazer a diferença, de fazer aquilo que os seus pais não puderam fazer, ou que não tiveram condições nenhuma. Mas esses homens que aqui estão, Senhor, têm a oportunidade de escrever uma história diferente e, ao mesmo tempo, estar sendo tratado. Não cometer os mesmos erros,
mas corrigi-los e prosseguir. E os outros erros que assim virão, que infelizmente eles possam ter a palavra de Deus, eles possam ter esse momento tão especial para retroceder, para pedir perdão, para pedir ajuda. Eu entrego nas tuas mãos e já te agradeço por esse momento tão especial, Senhor. Muito mais do que um momento de festa. Eu acredito que é um momento de reconciliação para muitos filhos, mas também acredito que é um momento de muitas dores, de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nessa noite. Que a graça do Senhor possa curar essas feridas, que Deus possa tratar você como filho e se colocar no lugar desse homem e entender os motivos, e ainda que não existam explicações, que você possa liberar aquilo que foi concedido a você como filho, como filha de Deus, o perdão de Deus, o mesmo perdão que veio sobre a sua vida sem merecer, sem fazer nada, com todos os erros. A graça e a misericórdia do Senhor te alcançou. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa alcançar cada um desses filhos, que hoje possam estar vivendo não um tempo bom, é um tempo complicado quando chega o Dia dos Pais, mas que sejam tratados e curados pelo Senhor, e a cada um desses pais também que estão ouvindo, que são filhos, que são pessoas que têm as suas dificuldades, que têm as suas lutas, mas estão no caminho do Senhor. Eu acredito que mediante a revelação da Tua Palavra, a liberação do Teu Espírito, há de conceder graça e sabedoria a cada um dos pais. Nós fazemos essa oração gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Deus abençoe, pode se assentar. Eu quero, já de antemão, já lembrar, que amanhã, segunda e quarta-feira, sempre às 20h30, nós temos ali o nosso culto, e nós às vezes não temos a noção daquilo que Deus está fazendo. Então, tem sido... a gente não consegue visualizar todas as pessoas que estão ali nos assistindo e também aquelas mensagens que são compartilhadas, que está lá no Face e que as pessoas entram. Então, tem sido um número bem expressivo de pessoas próximo ao local, que estão reconciliando com o Senhor, voltando para a sua igreja através dessas mensagens. Outras que estão aceitando Jesus e outros que nós estamos até encaminhando, que não mora perto, mas nós procuramos uma igreja nossa, local, e assim indicamos, ou alguns amigos que nós assim conhecemos, para você entender a importância, é o poder que a palavra de Deus tem essa questão atrativa. E esse é um dos meus pedidos a Deus, que a igreja possa ser um lugar tão atrativo, no sentido de arder o coração, de mover o coração das pessoas, que mesmo sem você insistir, mesmo sem que você esteja ali fora convidando, as pessoas se sintam atraídas para esse local. E Deus tem ouvido essa minha oração, e isso tem acontecido. Glória a Deus. Tem sido um momento muito importante assim para nós, Então eu quero compartilhar essa minha alegria com vocês. Quarta e quinta, terça e sexta-feira nós temos o estudo, E esse estudo ele dá o fundamento importante de coisas que não é possível tratar aqui nas pregações, que tem um outro propósito, E o grupo familiar, estamos retornando, esse mês apenas na quinta-feira que vem. Não tenho uma previsão, não posso afirmar para vocês se teremos mais um culto ainda esse mês, mas na próxima quinta-feira está certo às 19 horas, porque eu botei 19, nós colocamos, é um período de ajuste, pode ser que tenha um pouquinho de atraso, aquela coisa toda, mas também a gente não quer sair daqui tarde, e por enquanto são os dois grupos, mulheres e os homens. Então você pode vir, não precisa dar nome, não é isso, Cris? Você pode vir, porque vai ser em dois ambientes assim, separados, e já há uma
uma pergunta, né? E os outros, como é que vai ser? Nós estamos começando devagar, né? Para ir ajustando cada etapa, sem pressa, mas com muita responsabilidade, tá? Então, eu conto com você na próxima quinta-feira e nós estaremos fazendo o culto presencial e não sei como se nós iremos conseguir, mas vamos estar tentando colocar online também para aquelas pessoas que não conseguiram vir ou que ainda encontram dificuldade ou que nem participam conosco, né? Tá bom? Então, eu só quero assim reforçar a importância desse culto presencial. No meu caso, né, e de alguns irmãos que moram mais longe, seria muito mais fácil nós começarmos a permanecer com o culto online, aproveitar a oportunidade. Mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é que haja esse contato, haja essa comunhão. Lógico que no início, né, devido a essa situação, existem todas as restrições, mas só o fato de nós estarmos aqui não é melhor do que o culto online? Eu acho, né? Eu gosto, né? Então, é importante esse momento, né? E aos poucos nós estaremos assim, né, retornando e tomando as nossas atividades, tá bom? Então, vamos ter agora um tempo de oração para darmos início à palavra do Senhor. Pai, nós pedimos a Tua direção, a Tua graça, a liberação do Teu Espírito. Da mesma maneira como o Senhor atuou hoje pela manhã, que o Senhor possa atuar hoje aqui nessa noite, onde estaremos celebrando a ceia, num momento tão especial, tão oportuno para nós, de reflexão, de meditação da Tua palavra, que o Senhor conceda a cada um de nós a Tua graça, a Tua sabedoria, para que a palavra de Deus possa ser exposta com entendimento a todos. Nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrando que no término do culto, né, nós estaremos falando sobre o ofertório, e você que está nos assistindo, nós temos a conta da igreja, eu não sei se consegue passar nele online, Banco Itaú, a agência, não tem? Está abrindo? Tá ok. Tá, então eu quero só se lembrar a importância desse momento, né, de que esses recursos têm nos ajudado muito. Nós temos tido um cadastro para fazer essa cesta básica, e que são essas ofertas, querido, de pessoas, de outros que não são membros, que têm nos ajudado a custear essa despesa, que é uma despesa bem significativa, principalmente nos períodos que nós vivemos. Então, são essas ofertas, essa contribuição, querido, que com muita graça, com muita sabedoria, Deus tem nos ajudado assim, a administrar. Então, para você que está nos assistindo, o Banco Itaú, a agência 6078, a conta 6128557. Banco Itaú, agência 6078, e na conta corrente 61285, dígito 7. Hoje pela manhã eu falei sobre, e é o mesmo texto que eu vou trabalhando outras questões, né? Eu falei sobre o cálice, né? Quando Jesus vai questionar aquele ser, como pai, às vezes tem um filho que se identifica mais, que combina mais por questão de temperamento, né? Todos são filhos e nós temos que ter esse cuidado de falar, eu gosto mais de fulano do que ciclano, eu gosto mais porque é mais calmo, porque é mais agitado, né? Então temos que ter esse cuidado, para que não haja essa competição. E havia isso entre os discípulos, e Jesus conseguia administrar isso muito bem. Cada momento que era apresentado, Jesus não ficava indignado, pelo contrário, era uma oportunidade para aplicar a palavra de Deus, né? Então, que as diferenças que existem na sua família, e eu sei que são muitas, né, que ninguém é igual,
não existe um método, né, certo para todas as famílias, mas os princípios é o mesmo que é a palavra de Deus, né? Então, hoje eu quero falar sobre esse batismo, né? Que batismo é esse? Batismo esse que às vezes as pessoas falam assim, batiza com fogo, Senhor, não tem nem a noção daquilo que está pedindo, né? Esse batismo com fogo é um batismo de sofrimento, né? Não tem nada a ver com esse avivamento. Então, por falta, às vezes, desse conhecimento e pela má interpretação, né, de texto, faz uma aplicação errada, né? Então, eu quero falar sobre as duas cerimônias, né, que existem na Bíblia. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais, por serem divinamente ordenadas, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor que nós vamos participar aqui hoje, e o batismo nós temos uma vez ao ano, por enquanto. Falando em batismo, é bom lembrar, né, que daqui a pouco, aqueles que ainda não passaram pelas águas, aqueles que ainda não tomaram essa decisão, né, você já vai se preparando, e se você ainda quer passar pelo batismo ainda esse ano, né, se informe quando vai ser, qual é o procedimento, o que precisa ser feito, né? Também são consideradas ordenanças porque são cerimônias ordenadas pelo próprio Senhor. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o batismo e fazendo uma comparação entre o batismo e a ceia. O batismo nas águas é um rito de ingresso à igreja cristã, né? É o convite, é a porta de entrada, é o cartão de visita que você recebe e que você não vai ser mais visitante, que você vai ser um membro. Então, é essa porta de entrada, é o início. A ceia do Senhor é o rito de comunhão, significa a continuação da vida espiritual. Não basta simplesmente você começar algo e não dar essa manutenção. Então, a ceia do Senhor ela tem esse propósito de dar essa manutenção. Existem algumas igrejas que faz até semanal a ceia. A Bíblia nos orienta todas as vezes que nos reunirmos, né, para ter esse momento e assim cear. Mas foi condicionado, né, geralmente na igreja atual hoje, pelo menos uma vez por mês. O batismo sugere a fé em Cristo. A ceia sugere a comunhão com Cristo. Um sugere a fé e o outro se fala muito mais do que a fé, vai te dando um passo a passo, dizendo, não basta somente ter a fé, precisa ter algo mais. A fé tem que estar conciliada com a comunhão. Ou seja, não basta dizer, eu creio, mas eu não quero participar de uma igreja, eu não quero me submeter às doutrinas da igreja, algumas coisas que é boa, que eu concordo, eu vou aceitar, as outras eu vou condicionar, se eu posso, se dá, se é possível. Então, o batismo e a ceia, elas andam junto e uma complementa a outra. O batismo é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo na vida espiritual. Não tem essa, se você sai de uma igreja, a não ser e vai para outra, eu tenho que batizar de novo? Não, né? É feito geralmente não vou dizer a palavra entrevista, né? Mas acho que perdi agora a palavra. Há uma conversa, né, sobre isso e aí a gente procura saber qual a motivação, com que idade, por que se batizou e levar a pessoa se ela teve a consciência, né, daquele ato, né? Caso a pessoa de fato não sabe, ou ao ser exposto à palavra, aqui no nosso caso, nós damos as aulas e em cima disso, aquelas pessoas que têm dúvida, elas estarão decidindo junto ali com o professor, e ao passar por essas aulas também você não é obrigado a participar logo daquele batismo, tá? A ceia sugere a comunhão com Cristo. E essa comunhão, querida, ela é fundamental. A comunhão, ela não se baseia conforme o batismo, né? Uma vez no ano.
uma vez no mês, né? Fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de alguém que é próximo, fala de alguém que quer estar junto, fala de alguém que tem o coração na obra. Sabe aquela coisa que você está passando e dizendo assim, poxa, em tal lugar, isso aqui lá na igreja vai ficar muito legal, né? Ou qualquer área que você trabalha, você vai dizer, poxa, se eu colocasse isso aqui na igreja, ou seja, você está ligado, você não é a pessoa desligada que não sabe, tem isso na igreja? Eu não sabia. Então, essa comunhão, ela mostra o quê? Que você está ciente das coisas que estão acontecendo. O batismo é administrado somente uma vez, e a ceia é administrada habitualmente para ensinar que a vida espiritual deve ser alimentada. Uma vida que não é alimentada, uma vida que não se alimenta bem, na hora certa, no tempo certo, é óbvio, né, que vai ter consequências. É óbvio que, com o passar do tempo, isso não é a curto prazo, mas isso é a longo prazo. A longo prazo vai ter consequência. E os sinais, eles vão aparecer, é óbvio. Então, o que nós podemos mostrar aqui, que esse alimento, ele se faz necessário, aquele momento que você para, né, para rever. Você sabe muito bem, se você pegar na sua casa e deixar para fazer um faxinão uma vez por ano, como que vai ser? Aqui a gente dá a faxina toda semana. Sexta-feira tem que estar tudo pronto, na terça-feira a gente já começa, né? Como que seria você tirar caminhões de lixo da sua casa, não é verdade? Eu não sei se existem pessoas aqui acumuladores, tem pessoas que gostam de juntar tudo, né? Não, isso aqui um dia eu vou usar, isso aqui. Então, quando você dá essa faxina pelo menos aí uma vez por semana, e se de tudo estiver muito puxado, né? Vai dando aquela manutenção semanal, e durante o mês faz aquela faxina, é mais fácil para arrumar. E mesmo assim, dando essa faxina, quando termina, como que você fica? Esgotado, né? Arrependido. Falei, para que eu quero uma casa tão grande dessa? Eu preciso de uma coisa menor, isso não é vida. Mas daqui a pouco começa tudo de novo. No começo, aquele cuidado, não suja aqui, olha, eu limpei, cuidado, mas daqui a pouco não tem jeito, né? Porque você quer tentar segurar, mas vai ter que dar aquela manutenção novamente. Então, a nossa vida com Deus é assim também. Durante a caminhada, né, essa caminhada de fé, a gente vai, infelizmente, se sujando, se contaminando com algumas coisas, enfraquecendo em outras, e a gente precisa parar para se alimentar e rever. Então, veja como que é importante essas duas ordenanças, né? É o início e dar essa manutenção da sua fé. Vamos ver o texto, Marcos, capítulo 10, foi o que eu li hoje pela manhã, versículo 35 a 40, quando Jesus vai questionar os seus discípulos. Então se aproximaram dele, Tiago e João. Você pode acompanhar aí na sua casa, aqueles que aqui estão podem ler também na tela, se assim quiser. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que queres que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, ou recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Né? Então, que batismo é esse que Jesus está se referindo? No versículo 40, ele vai dizer, né? Não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que estão preparados.
E aí eu pergunto, quem está preparado? Ou quem está nessa preparação? Nós nos preparamos, querido, quando nós permitimos de fato que a palavra de Deus é ministrada sobre a nossa vida. Quando nós saímos daqui refletindo sobre essa palavra, o que isso vai aplicar na minha vida? O que eu posso usar? O que essa palavra falou ao meu coração? Porque a Bíblia nos ensina que toda palavra que é ministrada, querido, ela não volta vazia. Ela tem um significado. Se ela encontrar um coração sedento, essa palavra vai criar raiz e vai germinar. Porém, se esse solo for cheio de pedras, ou for um coração duro, essa semente vai ser lançada, mas ela não vai germinar no coração. Então a questão não é quem prega, qual é o assunto que prega. É se há esse desejo no coração de aceitar a palavra de Deus. Que batismo é esse? E aí eu começo a mostrar o que é o batismo nas águas, né? O batismo nas águas não tem em si poder para salvar, né? Se eu for batizar, estou sendo batizado para ser salvo. E aí a gente sabe que a palavra de Deus não entra em contradição, ela não traz confusão, isso é importante você saber. Então, aquela palavra de Jesus na cruz do Calvário, para aquele ladrão, Jesus teria sido mentiroso, porque aquele ladrão não teve tempo de ser salvo, porque ele não foi batizado. Como que Jesus falou que ele hoje mesmo estaria comigo no paraíso? Então, o que nós entendemos que o batismo nas águas não tem em si o poder para salvar. As pessoas são batizadas não para a salvação, mas porque já são salvas. E existem casos, querido, que às vezes a gente nem pode usar o batismo conforme aquilo que nós acreditamos que é bíblico, por imersão, né? E dependendo do leito, do lugar em que a pessoa está, né? Aqui mesmo já tivemos uma experiência dessa, não tinha como a pessoa entrar, devido a pessoa estava muito acamada, mas ela queria se sentir parte da igreja, vindo aqui para o dia do assim batismo, a pessoa veio, ficou aqui em uma cadeira, e a gente com uma caneca jogamos essa água sobre ele, porque a pessoa não tinha condições de saúde nenhuma para entrar no batistério, né? Então, o que nós podemos assim ver, querido, que o batismo ele não pode salvar, mas em uma ordenância, né, para aqueles que já recebem a salvação, estão fazendo esse ato público, dizendo, eu agora sou do Senhor, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, você que é do Senhor, você já ingressou nessa fé. Então, parece algo irrelevante, mas não é. Porque esses discípulos já estavam com Jesus há tempo. Não fala do batismo deles na Bíblia, pelo menos eu não lembro. Mas com certeza, se eles eram discípulos de Jesus, e se Jesus deu esse exemplo, né? Jesus não falou, não, ô João Batista, eu não preciso, né? Ele falou, não, eu preciso passar por esse batismo, né? Deu ali como um exemplo para todos. Com certeza os discípulos também já tinham ingressado nessa fé, já tinham passado por esse batismo, mas precisavam ainda ter essa manutenção, mesmo próximo de Deus, mesmo próximo de Jesus Cristo, mesmo vendo as suas experiências com eles, existiam coisas que ele ainda não conseguiu compreender. Então essa manutenção, esse momento que nós paramos para ser, é justamente para isso. Existem coisas, querido, que nós não conseguimos compreender. Existem coisas que os nossos olhos naturais, a nossa mente não consegue entender. E principalmente quando são valores que você defende, você não aceita de maneira nenhuma. Quantas vezes o Espírito Santo já bateu a porta do seu coração, mas de tanto ele insistir, você foi tocado pelo Senhor, aleluia. Graças a Deus, porque Jesus não desiste de nós. O batismo representa os fundamentos do Evangelho. E esses fundamentos é tudo. Permitir você ser caminhado na fé segundo os princípios bíblicos. Fazer o caminho, o percurso correto. Não começar
do final para o início, mas se é para assim, e essa é a vontade de Deus, amém, que seja feita. E nós precisamos entender isso, porque quando nós não seguimos esse fundamento, e nós temos muita facilidade a palavra desviar, a palavra talvez seja dar um jeitinho, encurtar o caminho. Não, para que isso? Você é de casa. Não, você não precisa fazer isso, não. A palavra de Deus nos mostra que diante do Senhor todos são iguais. Então, uma ordenança dada por Jesus não era para alguns, eram para todos. Então, não vou dizer possivelmente, mas com certeza, tanto Tiago, quanto João, quanto os demais discípulos já tinham passado pelas águas, já tinham tido esse fundamento do Evangelho. Então, mostra aqui que a descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A imersão tem a seguinte mensagem: Cristo morreu pelo pecado para que esse homem morresse pelo pecado. Então, é um ato simbólico, mas daquilo que acontece na vida da pessoa espiritualmente. Eu estou dizendo, a partir de hoje, eu quero andar pelos princípios de outro reino, não mais o reino desse mundo. E para isso só existe um caminho, não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, só tem um caminho para você. Se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino dos céus. Como assim nascer de novo? Veja, que para ingressar nesse caminho, você vai precisar ter essa revelação, não é simplesmente um desejo do coração. Precisa ter um convite, precisa ter uma aceitação daqueles que está te convidando, e a aceitação é a decisão que está no seu coração. É quando ele sonda, quando ele vê a sua vontade, quando ele sabe a sua determinação, e aí você começa a vencer essas barreiras. Barreiras essas, querido, que nesse processo de caminhada, eles vão existir muitos. Quantas coisas Deus já tirou da sua vida? Olha o silêncio. Alguém pode falar alguma coisa? Ninguém fala nada. Muitas. E quantas eles ainda está tirando? Então, nós entendemos que mesmo tendo esse fundamento, existe uma luta, e essa luta só pode ser conquistada através de Cristo. E essa imersão representa que Cristo morreu pelo pecado para que esse homem morresse pelo pecado. Jesus concede a você, querido, essa força. Humanamente, é algo impossível. Não tem como vencer essa natureza. Pode observar. Você diz assim, hoje eu não vou fazer isso. Aí você faz um dia, você consegue. Aí no segundo, aí no terceiro. Aí no quarto você já tem aquela vontade. Aí no quinto dia, o que tem? E daqui a pouco você está novamente vivendo com aquela culpa. Eu não prometi. Como que eu fui cair nisso de novo? Veja, humanamente é impossível. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus. Para dizer, Senhor, uma vez que eu sou essa nova criatura, me ajude a viver esses princípios na totalidade. Não só o deitar sobre as águas, a imersão, mas o levantar do novo convertido das águas significa da conquista sobre a morte, a ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos e através de Cristo ele nos deu essa vitória. E o Senhor Jesus estava dizendo, assim como eu morri, eu ressuscitei. E eu tive essa vitória ao morrer para essa velha natureza. Vocês também conseguirão ter força que vocês precisam. Jesus começa a perguntar para esses discípulos a respeito desse batismo. Vocês estão prontos para passar por esse batismo? Que batismo é esse? O pensamento desses homens são esses princípios básicos aqui. Por isso eles vão dizer, não, eu posso.
a minha credencial já está lá. Mas não era desse batismo que Jesus estava falando. Qual é, então, o significado do batismo do Senhor? Não se refere aqui ao batismo do Rio Jordão, ao qual Jesus foi batizado, pois já era um acontecimento passado. Jesus está falando de algo presente, né? Jesus vai dizer aqui, no versículo 39, disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Jesus estava se referindo agora já a algo futuro, que eles não tinham entendimento, e nem teria como ter. Mas uma vez questionado várias vezes, pelo menos deveriam pensar, o que Jesus estava falando? Tantas outras situações que eles não tiveram entendimento, eles não pararam para perguntar, mas o desejo de ter o poder e a autoridade, de sobressair diante dos outros discípulos, e esse desejo não era algo humano, porque não era algo natural de Deus, porque já estava criando confusão dentro dos discípulos. Eles começaram a questionar e a interrogar no versículo 41, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Uma coisa boa, querido, não vai trazer confusão, você concorda comigo? Uma coisa que vem de Deus não vai dividir a família. Uma família cristã não vai, porque há de se entender que aquela vontade é a vontade do Senhor. Não se refere do batismo do Rio Jordão, não se aponta para o futuro, para a sua morte na cruz. Jesus estava se referindo a esse batismo a respeito da sua morte na cruz. E aí nós precisamos começar a entender que tantos outros homens tentaram seguir as leis de Deus e não conseguiram. Eles falharam, e não estou falando de qualquer pessoa. Estou falando de pessoas íntegras, de pessoas dedicadas, de pessoas que oravam, de pessoas que ouviam Deus falar, que ficava face a face com o Senhor, como Moisés ficou. Todos eles falharam. Porém, eles precisaram de algo mais. Por isso, Jesus vai passar por essa morte. Jesus está se referindo a esse batismo. Olha, para essa autoridade, esse poder que eu estou prestes a conquistar, né? Eu estou seguindo os passos do meu Pai, me orientou, só tem uma maneira. É de beber esse cálice que Jesus já tinha dito, né? Se possível, passa de mim esse cálice, porque se referindo à dor e a sofrimento, e agora vai estar se referindo à sua morte. E mesmo sem compreender, eles disseram, sim, posso, sim, quero. Quantas decisões nós já tomamos assim? Conversando de uma maneira distraída, ou talvez, quantos contratos você já assinou? Sem ler nas entrelinhas aquilo que está ali pequenininho. Ah, mas eu não vi, mas você assinou. No momento de distração, sem refletir naquela seriedade, naquela pergunta, eles disseram, sim, podemos. Veja aí o que diz no capítulo de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Lucas, capítulo 12, versículo 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quando me angustio, até que o mesmo se realize. Meu texto diz assim, tenho, porém, um batismo com o qual eu hei de ser batizado. E quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Está a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Eu pensei que eu tinha pego da NVI. Ok. Tenho, porém, o batismo com o qual eu hei de ser batizado, quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então, não era algo tão fácil, que Jesus vai expressar as suas emoções.
Se não era fácil para Jesus, imagina para aqueles homens. A plenitude de Deus, querido, estava tolhido naquele corpo encarnado. Por isso, Jesus se sentia angustiado. É quando você, imagina, vou trazer um exemplo aqui muito simples. Imagina quando você está numa roupa que não está na sua medida. E que, não é que você engordou, aquela roupa que encolheu, geralmente assim, né? Essa roupa não é de boa qualidade, ela encolheu. Como é que você se sente? Aquela roupa denuncia que algo não se encaixa. E é muito comum, principalmente sapato, né? É uma coisa que incomoda muito. Primeira coisa que você quer fazer quando chegar em casa ou dentro do carro, você tira logo o sapato, aquele dedão, respira maravilhoso. Assim estava o Senhor, diante dessa plenitude, mas limitado a este corpo, para nos dar o exemplo, para mostrar, olha, eu vou me vestir dessa mesma natureza de vocês, limitada, cheio de dificuldades, cheio de imperfeições, mas eu vou mostrar que se você permitir que eu reine no seu coração, mesmo neste corpo tão limitado, a glória do meu Pai poderá ser manifesta através da sua vida. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Você pode dar glórias ao Senhor. A bondade do Senhor se manifesta nesse vaso tão imperfeito. E, infelizmente, algumas pessoas se esquecem dizendo, eu sou bom, se não fosse eu. Uma vez eu ouvi uma frase de um grande líder que eu falei assim, não faça isso. Eu perguntei para essa pessoa, por que a sua dificuldade de às vezes sair da sua igreja? Não, pastor, eu não posso sair, porque se eu não estiver lá não funciona. Como assim? Não, o boi engorda com os olhos do dono. Eu falei, quem é o dono desse rebanho? Entende, querido? Precisamos compreender que, independente da sua presença aqui ou não, a igreja do Senhor, ela funciona, é um privilégio para nós. Não há uma barganha. A igreja não se torna refém do ser humano. Deus não está limitado à nossa natureza, o poder dele é maior. E todos aqueles que recebem e acreditam nessa palavra, conseguem vencer. E até os erros podem ajudar a outros. Não estou te incentivando a errar, vou errar, porque depois eu vou testemunhar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que mesmo diante de uma falha, querido, e ao você ser restaurado, você pode testemunhar. Talvez você não precise nem contar o fato, mas dizer, olha, eu entendo o que você está passando. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Eu passei por momentos também muito íntimos e pessoais, e não foi fácil. Mas através de Cristo Jesus, eu consegui vencer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A bondade, a graça de Deus está sobre o povo dele. A plenitude de Deus estava tolhida nesse corpo encarnado. E aqui ele mostra a expressão disso, dizendo, eu estou angustiado. E a cruz, querido, é a libertação da vida. Foi a partir daquele momento ali, daquele sacrifício, que os discípulos tomaram uma outra postura e tiveram uma outra posição. A autoridade que Tiago e João queriam era por um pedido. Mal eles sabiam e não tinham compreensão que todos eles teriam essa autoridade e poder, mas não seria pelo um pedido. Por aquele que fosse mais rápido, por aquele que fosse mais esperto, por aquele que tivesse mais talento. Mas por aqueles que aceitaram aquele sacrifício na cruz. Deus liberta a sua vida através da cruz.
Aqueles que vão encontro essa cruz e permitem ser tratados, têm a sua vida transformada. Porque é poder de Deus. É poder de Deus. No versículo 49 de Lucas 12, vê se esse é Lucas 12 mesmo. Isso. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já tivesse a arder. Logo que a vida de Deus é liberada, acende-se como um fogo lançado sobre a terra. E aí não tem como deixar de lembrar daquele comentário daqueles 2 discípulos, após a morte de Jesus, tristes, decepcionados, frustrados. Jesus encosta, se aproxima e vai conversando com ele começa, por que vocês estão tristes? E Jesus começa a conversar. E aí, quando Jesus se apresenta, dizendo que ele era o Cristo, e logo após Jesus se vai, o comentário que os 2 fazem é o seguinte: não ardia o nosso coração quando nós conversávamos com ele? Então, esse fogo, querido, ele aquece os nossos corações. A pessoa sai radiante com a palavra. Ela sai maravilhada, porque essa palavra produz vida. Não é um fardo vir à igreja, mas é sempre um desafio. Eu posso afirmar para você, querido, se você ouve a palavra do Senhor, se você estuda a palavra, se você pratica a palavra, ela é eficaz e poderosa para mudar a sua vida. Naquilo que é trevas é deixado de lado e aquilo que é luz permanece em você. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A nossa natureza, o que ela produz? Por mais que às vezes você tenha cuidado, por mais que você não queira ofender, vamos dizer que é um termo popular, conta a bola fora, conta a conversa que você falou que não deveria falar, saiu sem querer, nem pensei, não estava querendo te ofender. E quantas pessoas nós ofendemos que nós não temos nem a oportunidade de se reconciliar, porque as pessoas às vezes não nos dão essa oportunidade, mas que é possível, eu posso afirmar para você que é. Quanto mais você tiver contato com pessoas ao seu redor, mais você terá a possibilidade de ferir e de magoar, porque a nossa natureza, ela produz isso. Porém, a natureza de Cristo, ela produz vida. Que vida é essa, querida? É essa vida que, para ter esse poder e essa autoridade, foi o único que conseguiu beber esse cálice e receber esse batismo. Foi um alto preço. No batismo, o Senhor desfaz a sua casca, o seu corpo, a sua natureza humana, pela morte, e assim libera a vida. Veja o que está aí no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 29. Pode abrir comigo a sua Bíblia? Lucas 9, ou acompanhar se assim você quiser. Cerca de 8 dias, depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de quê? De orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura.
Então, no batismo, o Senhor desfaz a sua casca, seu corpo, a sua natureza humana pela morte e assim libera a vida. Veja que Pedro, Tiago e João, justamente esses dois, ao qual, né, tanto em Marcos quanto em Mateus, a referência fala desse questionamento, desse pedido desses dois. Esses dois em especial em relação aos demais, e que eram os mais próximos assim de Jesus, né, tiveram ali a oportunidade de ver essa revelação de algo único, daquilo que iria acontecer após a morte de Jesus. A liberação desse poder, que estava limitado a esse corpo, mas Jesus, com certeza, iria mostrar para todo mundo o seu poder e a sua autoridade, que seria conquistado através desse sacrifício na morte na cruz. Hoje nós temos que fazer o mesmo. Precisamos quebrantar esse homem exterior para que essa vida interior possa fluir. Eu falo dessa natureza, desses hábitos, das nossas manias ou dos nossos temperamentos, que não são fáceis, que às vezes você mesmo se cansa. E se você não aguenta contigo mesmo, imagina os demais, né? Mas quanto sofrimento, às vezes, há naquela pessoa. Você acha que ela é arrogante, questiona, ou que é orgulhosa, mas não sabe o quanto que essa pessoa luta constantemente para vencer isso. Mas Jesus vai mostrar aqui, querido, que é possível. Não pedindo, mas aceitando esse sacrifício na cruz. Não é um pedido que você bosta lá na cesta de oração. Ora por mim. E esse aceitar na cruz é uma determinação que você faz aqui no seu coração. Eu vou ser um homem de Deus. Quais são os passos, pastor? Viva essa palavra. Esteja próximo na comunhão com a sua igreja. Tenha uma vida de oração. Se aproxima de pessoas que são mais experientes, não de pessoas tolas, desculpa essa palavra, de pessoas que os assuntos são tão irrelevantes que não tem tudo a ver com tudo, menos com a igreja. O que isso vai te acrescentar para o reino? Nada. Mas busque pessoas que são apaixonadas. Busque pessoas que vivem essa comunhão. Ande com essas pessoas que têm um testemunho de vida para contar, que não só conta de coisas boas, não, mas fala também das suas falhas. E desconfie dessas pessoas que só falam de coisas boas, que parece uma perfeição. Que perfeição é essa que não existe? Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver grandes homens e mulheres de Deus, que estão relatados não os seus pontos bons, mas os seus momentos também de fraqueza, de vergonha. Mas mesmo na fraqueza, Paulo declarava ser forte, porque vivia na total dependência de Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o passo, querido, para que você possa estar rompendo essa natureza tão difícil e tão corruptível o tempo inteiro. E quando o grão de trigo cai e morre sobre a terra, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, sua casca se rompe e a vida começa a fluir. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não tem como, querido. Não tem como caminhar nessa vida de fé sem trilhar por esse caminho da salvação, de abrir mão das suas vontades, de confessar os seus pecados, de permitir ser corrigido. Ah, pastor, isso é muito óbvio. Não, não é não.
Tem pessoas que quando chegam a um grau da sua fé, dizem, daqui para lá, só eu e Deus, mais ninguém. E aí, como que você conhece isso? É simples. A pessoa pede uma orientação, ela te ouve, mas não faz nada daquilo que te pediu. E eu questiono isso. Gastou meu tempo à toa? Não, olha só, imagina, Vitor, vou te pedir algo sobre a bateria. Não, é assim, pastor, faz desse jeito. Aí eu não faço nada daquilo. Eu vou tocar guitarra. Pegar. Gastei o tempo todo, Vitinho, aqui. Porque o coração da pessoa está tão endurecido e tão determinado que essa semente, que é a palavra de Deus, não entra, irmãos. E essas pessoas, temos que simplesmente orar por elas. Porque o caminho do coração é enganoso, é terrível. E eu, ao longo dos anos, já vivi situações assim de pessoas que teve a sua família restaurada, que aos meus olhos, eu confesso que parecia impossível. E eu fui surpreendido, não pelo Senhor, mas pela determinação daquela pessoa em botar em prática aqueles ensinamentos, e transformou. E eu já vi situações que a pessoa tinha tudo para fluir a sua vida física, financeira, conjugal, e as pessoas só afundam cada vez mais. Por que para uns há uma atuação tão rápida, tão forte, tão poderosa de Deus e para outros não? Será que há essa preferência? Será que se fosse outro que estivesse pedindo aqui para Jesus, sem ser Tiago e João, ele daria? Não, os três mais próximos eram esses, Pedro, Tiago e João. A questão estava no coração. A motivação desses homens não era só querer ter um lugar à direita, à esquerda, mas estava querendo estar acima dos demais. No reino de Deus não é assim. E Jesus vai dizer isso. Aquele que quer ser o maior, que seja o primeiro a servir. No reino de Deus, as regras, você não pode usar as regras do mundo para atuar no reino de Deus. Senhor, eu vou te dar 10 reais, porque eu quero ganhar 100 vezes mais. Não vai ganhar, querido. Você não vai conseguir negociar com Deus. Se alguém prometer isso para você, é mentira. No reino de Deus, querido, você precisa aceitar esse sacrifício que foi conquistado quando passou por esse cálice e por esse batismo que só Jesus conseguiu passar. Será que você está disposto a romper essa natureza, a vencer os seus limites? Ou você ainda vai ficar brigando com Deus? É loucura. Você não vai conseguir vencer Deus, é besteira. Você vai gastar forças, energia, para nada. Esses dias eu estava vendo tem alguns aparelhos que a gente compra, que a gente fala assim, por que eu fui comprar isso, né? Então eu estava vendo um aparelho lá que eu comprei no Rio, achei interessante, dar uma massagem nas costas, foi uma maravilha, só na primeira semana. Depois você não sabe o que fazer com isso. E aí você fica, aonde eu estava com a cabeça? E aí quantos outros aparelhos? Não, eu vou montar uma academia em casa. Jesus amado. Há um tempo atrás nós estávamos com algumas aparelhagens aqui, mas no término de cada evento eu reclamava, gente, as pessoas usam, mas eu tenho que guardar, eu vou sumir com esse negócio. Porque o negócio é tão ruim para montar, e é pior ainda para desmontar, que a pessoa já está cansada. Eu acredito que dentro da nossa casa acontece isso também. Você quer enfiar debaixo da cama, quer botar atrás do colchão, não tem jeito. Quantas coisas nós vamos em busca e que não vai acrescentar em nada.
Mas não seria mais fácil se você fizesse uma oração? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu penso. Mas é isso que o Senhor quer para a minha vida? Sabe, eu posso afirmar para vocês, querido, que cada passo que até hoje nós tomamos aqui na igreja, nós não acertamos todos. Mas eu tenho visto o fluir de Deus. Eu tenho visto que Deus tem nos direcionado no tempo certo, na hora certa. O Senhor não diz aqui morrer, mas ser batizado. Para que não haja uma má interpretação, imagine que Tiago e João iriam participar da expiação. E aí, é importante você entender isso, né? Na questão da expiação, Cristo, na qualidade de sacerdote, expia sozinho os nossos pecados. Fez o sacrifício sozinho. Não há ninguém mais que possa expiar e participar desse sacrifício, a não ser Jesus. No que se refere à parte expiatória de sua morte na cruz, não participamos dela. Porque ninguém, não, eu estava morto lá com Jesus. Ninguém teve essa condição. Veja, naquele momento que ele foi participar por esse sacrifício, a dor e o sofrimento era tanto que os mais íntimos não conseguiam se aproximar. É como você vê alguém que você ama, que passou por um acidente, como você vai lá olhar? Não tem como. Imagina se colocar naquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que ele estava ali no nosso lugar, é bem diferente. E por causa desse sacrifício na cruz, que tanto Tiago e João estavam querendo sem saber o que era, Jesus conquistou, não por um pedido, mas em obediência à vontade do Pai. No que se refere à parte expiatória de sua morte na cruz, não participamos dela, mas a parte da sua morte que proporciona a vida, todos nós participamos dela. Através daquela morte, esse direito foi conquistado e alcançado através daquele sacrifício na cruz, através de Jesus. Veja, querido, como essas duas ordenanças foram extremamente significativas e Jesus passou por elas. Ou seja, quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você segue o passo a passo daquilo que a Bíblia te orienta, você vai observar que as coisas vão fluir segundo a vontade de Deus. O Senhor aqui só fala do aspecto da sua morte que libera a vida. Nada aqui está relacionado com a expiação. Esse batismo que Jesus estava falando não tinha nada a ver com aquele momento de Jesus estar naquele sacrifício, mas estava dizendo para eles: vocês têm esse direito, mas vocês não poderão participar. E mesmo sem ter noção, eles afirmaram: não, Senhor, nós podemos. E hoje eu falei isso pela manhã. Cuidado com as coisas que você pede. Senhor, eu quero ser provado por ti. Cuidado, você não tem noção o que é isso. Com seus pensamentos, com aquilo que você planeja, com aquilo que você deseja. Por isso, a importância de submeter à vontade de Deus. E aqui, o que Jesus estava querendo fazer não era ser morto na cruz. Isso não tinha importância para Jesus. Não era passar por aquele sofrimento. Isso não era o mais importante. O mais importante para Jesus era que, se aquilo fosse a vontade do Pai, então assim ele iria fazer. E com isso ele estava dizendo, rompendo essa natureza humana que tanto nos impede
por orgulho, por vaidade, por arrogância e por tantas outras coisas que todos aqui sabem. Ele nos diz: o batismo que recebereis arrebentará a minha velha natureza e libertará a vida. Vocês estão prontos a serem batizados? Será que nós estamos prontos? Será que nós queremos isso? Qual é o motivo de você ir ao encontro de Jesus nessa noite? É um pedido simplesmente natural que Jesus pode te dar como uma consequência da sua vida com Deus? Ou é uma questão de desejo íntimo de ter uma comunhão com eles? Vocês estão prontos a serem batizados? Se um homem não for quebrantado, a vida não pode ser liberada. Esse quebrantamento tem sido muito caro para muitas pessoas. Muitas igrejas estão sendo destruídas por líderes que alcançaram uma posição, mas não aceitaram esse batismo de Jesus. Quebrantamento? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Será que é ser bobo, abrir mão de algumas coisas, se assim Deus quis? Ainda que aparentemente pareça prejuízo para você, que talvez até tenha um custo financeiro. Mas deixa Deus fazer a justiça na sua vida. Deixa Deus reinar. Deixa Deus direcionar. E quantos testemunhos nós estamos vendo num tempo como esse que nós estamos passando. Eu estava conversando com um amigo, empresário, que mudou há pouco tempo para um estabelecimento, e logo após veio toda essa crise, e eu fiquei preocupado, porque eu sabia que o desafio dele seria maior. E com as portas todas fechadas, como que eles iriam tocar aquela situação? E sem nenhum dinheiro na conta, segundo ele estava falando para mim. Há pouco tempo eu estive lá, conversando, ele disse: pastor, eu não tenho como te explicar, mas hoje a situação que eu estou vivendo está melhor do que há 5 meses atrás, quando estava antes da pandemia. E ele começou a testemunhar. Ele chegou um dia que eu estava saindo do meu estabelecimento, nessa mudança. Eu falei para minha esposa, segundo ele: o que nós temos para pagar? Só tem esse valor. Nós já demos o dízimo, a oferta não, então dê isso. Dê ao Senhor, e Deus proverá. E vários outros testemunhos que ele foi assim contando, da bondade e da provisão do Senhor. Veja, querido, o romper essa natureza é você estar numa total dependência de Deus. Eu não acredito, querido, que um servo de Deus, ainda que tome todos os cuidados sobre várias enfermidades que nós temos visto e enfrentado, eu não acredito que é isso que vai te proteger. Porque se fosse isso, os médicos na área de saúde, ninguém iria ter doença. Mas eu acredito que o servo de Deus que segue essas leis, em obediência às leis dos homens, isso é bíblico, mas existe uma proteção maior, que é a lei do Senhor. Aleluia! E debaixo dessa lei, ele está recebendo esse cálice, não de angústia, mas um cálice da bênção. Não esse batismo que Jesus passou, porque ele se colocou em nosso lugar, porque seria insuportável para nós, mas um batismo que se refere: continue caminhando na sua fé, continue avançando, não pare, há sempre um novo começo. Não é isso que nós falamos? Se uma porta se fecha,
É porque o inimigo está se levantando? Não. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está trazendo um livramento para você, mas outra melhor irá se abrir para a sua vida. Eu acredito nisso, querido. Quantas vidas estão sendo salvas no período que nós estamos vivendo? Quantos cristãos que estavam mornos, frio, já na geladeira, e sentiu aquela foicinha chegando perto, a morte, eu estou chegando. E deu um despertar, opa, que é isso? Estão aí sendo avivados pelo poder de Deus. Em meio às lutas, ao sofrimento, um guarda, um centurião disse, verdadeiramente, alguém que ordenou, que autorizou, que o sacrifício foi além do normal, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esse cálice e esse batismo que Jesus passou, transformou e tem transformado a vida de muitas pessoas, querido. E mesmo se bebessem o cálice e o batismo, se Jesus assim quisesse dar para eles, eles poderiam não se sentar ao seu lado, porque olha o que diz no versículo 10 do capítulo Marcos 10, capítulo 40. Marcos 10, capítulo 40. Não me compete concedê-lo. Não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Esses lugares, querido, destinam aqueles para os quais foram preparados por Deus. Cabe a nós, querido, fazermos a nossa parte. O caminho para nós é a obediência, não a autoridade. É sermos servos e não cabeça. É sermos escravos de Cristo e não governadores. E aí eu finalizo em Marcos 10, capítulo 42. Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, veja, um fato que aparentemente foi algo ruim, que poderia desanimar Jesus, Jesus vai trazer aquilo como uma aplicação para o seu povo. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiores, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essa mensagem tinha uma direção certa, né? Para aqueles dois. Vamos continuar. Versículo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E aí já começaram a baixar um pouquinho a bola. Não acho que esse pedido foi demais. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Essa é a mensagem da cruz, querido. Essa é a mensagem da salvação. Que você, querido, possa aceitar esse sacrifício de Deus. E durante esse momento agora, nós vamos ter o momento da ceia. Você que está na sua casa, que não pôde estar aqui conosco, que vai estar ceando agora à noite, você pode se preparar na sua casa, nós vamos ter esse tempo de oração. Os obreiros, junto com o diácono, podem estar servindo a ceia, mas antes eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Pai, aqui estão os seus filhos, que em muitos momentos, Senhor, mesmo te conhecendo, às vezes há coisas que fazemos, ó Deus,
atitudes, desejos que nós temos, que não há coerência, não há aprovação, não há uma concordância. Mas o amor teu e a tua paciência é tão grande para conosco, que nos ajuda a compreender o quanto somos limitados. Queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor não recusar esse cálice e ter aceito, e não recusar esse batismo de fogo, e ter aceito, porque nenhum de nós teríamos essa condição. Por bem menos, Senhor, já ficamos apavorados, amedrontados, quanto mais viver uma situação dessa. Mas eu te agradeço, Senhor, que mesmo quando a minha vontade vai contra a tua vontade, o Senhor usa essa situação para aplicar um conhecimento e nos dar uma lição de vida. Nós não estamos no reino para mostrar o quanto a nossa vida mudou e quantos bens nós conquistamos. Esse não é o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus é que essa mensagem possa alcançar a todos, que haja salvação, que haja libertação, que haja uma transformação dessa velha natureza, desse corpo limitado, com tantas dificuldades, mas que a cada dia que você se aproxima do reino de Deus, se aproxima da palavra, que busca essa comunhão, que busca essa intimidade, mais fraco essa natureza vai ficando. Por isso Paulo disse: quando eu sou fraco, aí que eu me torno forte. Quando a minha natureza desse homem exterior, carnal, já não tem mais domínio sobre mim, mais forte eu estou, porque a vontade de Deus é feita de uma maneira completa na minha vida. Senhor, ajuda cada um desses irmãos, daqueles que estão nos ouvindo, a permitir que essa vontade chegue ao seu encontro. Senhor, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa ser alcançado por cada um de nós. Aleluia. Você que está com pão, com cálice nas suas mãos, a ceia é para aqueles que já são batizados, é para aqueles que declararam Jesus Cristo como seu Senhor. Não são para as pessoas perfeitas, mas para aquelas que param nesse momento para fazer essa manutenção, para olhar para dentro de si, para ver a tua bondade, para ver as suas limitações e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Porque pela minha própria força eu não consigo mudar, mas o Senhor me fortalece. O Senhor é a minha força. A ceia não tem o propósito de te expor, mas tem um propósito de levar você a essa autoavaliação, se consertar com Deus e andar nesse caminho de bênção. Aleluia.
na cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada irá te separar do amor de Deus. Nada irá te separar do amor de Cristo Jesus. Você pode erguer esse pão. Nessa ordenança do Senhor, Ele nos disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos trazendo à memória todo aquele sacrifício. Obrigado, Senhor, por não desistir. Porque o Senhor era o único capaz que tinha condições. E mesmo assim o Senhor pediu: se possível, passa de mim esse cálice. O que nós conseguimos entender que não foi algo fácil, mas foge à nossa compreensão. Tal era o tamanho do sofrimento. Senhor, eu coloco diante de Ti e já te agradeço por eu fazer parte desse corpo. Que você possa dar graças ao Senhor e dizer obrigado. Obrigado pelo Senhor me aceitar, pelo Senhor me tratar nas minhas imaturidades, nas minhas fraquezas, na minha fragilidade, e não desistir de mim. Obrigado, Senhor, por eu iniciar nessa caminhada de fé. E durante cada dia, eu recebo essa manutenção do Teu Espírito. Me fortalecendo, me renovando, me restaurando, trazendo a vida. Que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo. Nós fazemos essa oração gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Bebamos, comemos todos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. A nossa transgressão trouxe para Ele sofrimento, mas Ele tomou em suas mãos e assumiu essa dívida. E por isso nós podemos sentir essa paz. Podemos dizer: eu faço parte dessa família do povo de Deus, que tem sido fortalecido a cada dia, a cada momento. Erga também esse cálice. Que não é o cálice da angústia, do sofrimento. Porque através de Jesus, esse cálice tornou o cálice da bênção. Aleluia. Para aqueles que são filhos de Deus e que aceitam a correção e a promessa do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sei que ainda falta muita coisa, mas também eu tenho que reconhecer quantas coisas já foram mudadas e transformadas na minha vida. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós fazemos essa oração gratos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
Bebamos para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Ao passar por esse sofrimento, Jesus disse: está consumado. Aquele lugar que Tiago e João queriam. Apenas para eles. Esse lugar foi liberado para todos que são filhos e filhas de Deus. Aleluia. Esse véu se rasgou de alto a baixo. E a bênção foi liberado para todos nós. A igreja pode glorificar o Senhor, pode dizer obrigado, Senhor, pela tua bênção, obrigado pela tua presença. Meu guia, Meu protetor, tua mão me guia. Eu sei que amas. Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. glorifique a Deus, igreja. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O céu rasgou, o caminho abriu. Consumado está. O céu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por o Senhor estar com a sua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Eu quero fazer essa oração final e logo após estarei falando com a igreja local. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Que nessa noite, ou a mensagem que ouviu pela manhã, você possa refletir. E quais são as coisas que você ainda precisa mudar? Sempre é possível ter uma mudança. Sempre é possível recuar para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que a sua vida se submeta à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.
uma